Fala galera, tudo bom? Pinche aqui e hoje eu resolvi soltar um vídeo para vocês aqui que eu não tenho visto nada na internet sobre isso. Depois que saiu a nova taxa padrão, o que a gente compra, né? Muita gente perguntando aí, será que ainda vale a pena? O que é que ainda vale a pena? Quais são os aparelhos que a gente pode pedir para já revisar? Ou quais são os bons para uso pessoal? Eu fiz essa divisão aqui e vou dar as indicações para vocês, certo? Antes de começar, quero lembrar o seguinte: todos os aparelhos aqui mostrados estarão na descrição com os links direitinho. Quem for comprar, por favor, utilize esses links, não paga nada a mais e vai ajudar o canal a crescer, a trazer mais vídeos, a melhorar a qualidade, trazer equipamentos novos para melhorar também a gravação e tudo, certo? Você não vai pagar nada a mais por isso e vai estar me ajudando a trazer mais conteúdos para vocês. E quero agradecer também ao meu grande amigo Léo Mix, que fez aquela entrada do vídeo anterior que ficou show de bola. Fiquem tranquilos que a gente vai diminuir a entrada para ficar show também para vocês, certo? Mas brigadão, Léo Mix, grande abraço, grande amigo aí. E vamos ao vídeo. Então galera, eu dividi da seguinte forma: os aparelhos tops mesmo, ou seja, aqueles que estão num nível muito superior, certo? Que eles, claro, passam do valor de $200 e que, apesar da taxa, ainda valerão muito a pena. Depois, aqueles que passam um pouco da taxa, ou seja, a taxa ela vai pesar, né? Vai ficar quase o valor do aparelho, provavelmente, mas ainda assim aparelhos muito superiores ao que a gente tem aqui no mercado nacional e que você não vai poder pedir revisão porque ele passa de $200, mas passa pouco. E no final, os aparelhos abaixo de $200 que você já pede se preparando para pedir a revisão, beleza? Então o primeiro é o meu querido Mate 9. Galera, para mim, no momento, até esse momento do ano, esse é o melhor aparelho, tá? Ele supera qualquer outro, na minha humilde opinião. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Ele é completaço. Uma tela de 5.9 de aproveitamento aqui IPS. Olha o aproveitamento dessa tela. Ela tem 5.9 e olha o tamanho dele em relação ao iPhone 7 Plus, tá? Então, para mim, esse aqui é o verdadeiro Mi Mix, porque ele tem um aproveitamento de tela absurdo e é completaço, é bom em todo o resto. O Mi Mix não. O Mi Mix tem uma câmera que deixa a desejar. Ele vem com a câmera dupla da Leica, 20 megapixels com estabilizador óptico. Fenomenal essa câmera, principalmente em fotos escuras e noturnas, tá? 4 GB de RAM, 64 de armazenamento interno e aceita cartão de memória. Processador Kirin 960. Muita gente aí vai perguntar: Kirin? Só conheço o Snapdragon e MediaTek. Galera, se quiserem eu faço vídeo explicando sobre os processadores da Huawei, tá? São processadores proprietários, extremamente otimizados e extremamente rápidos. Para vocês terem uma ideia, nos últimos testes que tem saído, o Kirin tem batido o Snapdragon 835 por uma diferença pequena, mas tem batido, que ainda nem foi lançado. Então tenham uma noção do quão rápido é esse processador da Huawei. Uma bateria de 4.000 mAh, ou seja, gigantesca. E olha isso aqui, galera. O carregador da Huawei mais recente suporta 5 amperes, ou seja, ele carrega mais rápido que o Dash da OnePlus, que vai até 4 amperes, né? Então você tem uma bateria gigantesca e um carregador que carrega extremamente rápido, certo? Tá muito bem servido. Som estéreo, maravilha. A gente tá acostumado, tá ficando acostumado de novo, né, com aparelhos com o som das caixinhas simplesmente mediano, né, com aquela único speaker aqui. E a Huawei não, colocou um som estéreo aqui, maravilhoso. Sensor de digitais, a da Huawei, na minha opinião, junto com a OnePlus, é o melhor sensor do mercado no momento, tá? Tocou, desbloqueia, é extremamente rápido e vem pronto para usar com um sistema muito rápido, muito personalizável, maravilhoso o sistema da Huawei. Então, para mim, esse aqui no momento
é o melhor aparelho do começo do ano. Vamos esperar aí o S8 e todos os outros aparelhos que estão para chegar. Mas da virada de 2016 para o começo de 2017, na minha opinião, não tem nenhum aparelho ainda que bata o Mate 9, certo? Depois a gente vai para o nosso querido OnePlus 3T, aparelhaço, né? Tela de AMOLED, visão maravilhosa aqui nessa tela, onde o que tiver preto é preto porque está apagado. Eu já falei isso numa breve análise. Isso te dá a chance de economizar muita bateria. Se você colocar um fundo preto aqui ou colocar um tema preto, vai economizar bastante. A câmera continua sendo o sensor do OnePlus 3 antigo, mas ele deu uma melhorada. A ROM que veio nele deu uma melhorada. O Oxygen OS fez alguma otimização aí que essa câmera está melhor, está se comportando melhor. Provavelmente quem tem um OnePlus 3 também já está vendo esses resultados. E uma frontal de 16 megapixels diferencial agora do OnePlus 3T. Muito boa essa câmera frontal, viu? Muito boa mesmo. 6 GB de RAM, aquele absurdo que eu não consigo fazer esse aparelho travar. Eu abro o aplicativo e jogo até dizer chega e não consigo fazer ele travar. Sempre muito fluido, sempre abrindo rápido e alternando aplicativos rápido. O OnePlus 3T para mim, em usabilidade, ainda é o aparelho mais rápido que eu já peguei na mão. E olha que eu já testei muitos aparelhos tops, viu? A bateria, a gente tem aqui nada fenomenal, mas também nada ruim. 3400 com a tela de AMOLED, não tá ruim não. E a gente tem o nosso Dash Charge, que é um negócio realmente difícil de explicar. Você tem que ter para sentir o que é isso. É você chegar em casa, conectar na bateria, no carregador, desculpe, e ali beber uma água, ir no banheiro rapidinho. Quando você volta, o bicho já subiu 30, 40%. É um negócio absurdo esse Dash Charge. Já vem perfeito. Não sei se inscrito ou se assistiu, falou: ah, vem com Hydrogen OS, não vem com Oxygen OS. Todos que eu estou indicando aqui no link, vindo com a Oxygen OS, perfeito? E o meu, como eu falei para ele, veio lacrado na Oxygen OS. Então, eu posso dizer tranquilamente que vem pronto para usar. E mesmo se viesse com a Hydrogen OS, que é a outra ROM da OnePlus, não é uma Shop ROM. Você também pode usar a Hydrogen OS. E eu já ensinei como é que troca de ROM aqui, é muito fácil. E o sensor de digitais desse aparelho é absurdo. Se você esbarrar nele, ele desbloqueia. Taxa de erro 0. No Mate 9 também, taxa de erro 0 e muito rápido, viu? Próximo. Atualmente o queridinho aí, esse aparelho vai virar o queridinho da galera, pode ter certeza, viu? Huawei Honor 8. Vamos a ele. Tela 5.2 IPS, então aquele tamanho ergonômico do Mi 5, né? Você tem uma ótima pegada na mão. O Mi 5 é um pouquinho menor que isso, é 5.15, salvo engano, mas vocês entenderam. Câmera dupla, fenomenal a câmera desse aparelho. Não tem estabilizador óptico, mas eu já vi diversos vídeos de análise dele que o estabilizador eletrônico da Huawei, ele funcionou melhor do que alguns aparelhos com estabilizador óptico, viu? Então não se engane, essa câmera aqui vai conseguir estabilizar muito bem na hora das filmagens e vai tirar fotos fenomenais de manhã e de noite, coisa que o OnePlus 3T não consegue. De noite ele não tira boas fotos, de dia ou com boa iluminação tira sim boas fotos, certo? Então a gente tem aqui 4 GB de RAM, 32 ou 64 de armazenamento interno, mas ele aceita cartão de memória. Mais uma vantagem do Honor 8. Processador Kirin 950, uma geração antes do 960, mas ainda assim procurem testes na internet, como eu falo, não é porque vocês não conhecem o Kirin que ele é lento. Procurem testes do Honor 8 contra o OnePlus e contra o S7, vocês vão ver que esse aparelho aqui muitas vezes bate, a maioria das vezes empata e muitas vezes ganha a nível de velocidade, viu? Tanto abertura quanto alternância de aplicativos e gerenciamento de RAM da ROM da Huawei, fenomenal. Bateria eu considero para esse tamanho aquela que você consegue passar um dia e quando chega do trabalho precisa carregar, certo? Vem pronto para usar, o sistema da Huawei fenomenal e aquela característica, né, deles terem para mim o melhor ou um dos melhores sensores de digital
do mercado, simplesmente instantâneo. Tocou, desbloqueou, taxa de erro 0. Aí a gente vem para o LePro 3, que é um aparelho que eu também comprei. Tá na minha lista de indicação sim, porém com aquela imensa ressalva. Aparelho para quem sabe mexer, entende de troca de ROMs, de desbloqueio, tudo mais, e principalmente para aqueles que são atenciosos. Eu mostrei que é fácil desbloquear o bootloader, é fácil instalar ROM, mas esse aparelho aqui você não pode dar uma de aventureiro e ficar colocando ROM na louca, sem ler o que está escrito lá no XDA, certo? Muitas pessoas bricaram o Mi 5 aí simplesmente porque não leram o tópico da MIUI europeia e pularam do Android 6 para o 7 direto, com a versão anterior do recovery. Não pode, brica. Então esse aparelho aqui, se você não ler o tópico da ROM que você está colocando e passar os arquivos errados, ele brica na hora. Muito fácil de bricar esse aparelho. Então, aparelho fenomenal. A nível de uso que eu testei, tão rápido quanto o OnePlus. Gerenciamento de RAM também fantástico como o do OnePlus, mas com essa ressalva, tá? Saibam o que vocês estão fazendo antes de comprar esse aparelho. Feito isso, tranquilaço. Tela 5.5, câmera 16 megapixels sem estabilizador óptico. Eu considero o ponto fraco desse aparelho, o único para mim é a câmera. A câmera dele não é boa. É uma câmera de um Redmi 4, tá? Isso significa que ela é ruim? Não. Significa que ela não tá no nível de um aparelho top como é para ele ser, né? Como ele foi criado pensando em ser. Então, são 4 GB de RAM e 32. Essa versão aqui não vale, ela é cara. Aqui vale a 4 GB de 64 ou 6 GB 64, tá? Processador, o último do mercado, Snapdragon 821. Uma bateria monstruosa. Passa um dia fácil. Você passa um dia usando esse aparelho aqui e a bateria não acaba, tá? A bateria dele aí é para um dia e meio usando numa boa. Então, o que eu acho legal do LePro é que ele te dá uma experiência de velocidade do OnePlus 3T com uma bateria de um Redmi. Então, o OnePlus você sempre vai precisar carregar alguma hora do dia. Esse aqui não. E ele voa igual ao OnePlus. Isso que eu acho legal nele. E um som, galera, nossa senhora, eu nunca tive nenhum aparelho com som igual desse LePro 3 aqui. Um som estéreo com Dolby Atmos. Você assistir um vídeo no YouTube no LePro 3, um Netflix no LePro 3 é outro nível. Não tô aumentando, não, tô falando a realidade, porque eu testei. Eu fiz um vídeo, inclusive, se vocês quiserem eu solto, eu fiz só para a galera do grupo lá saber, colocando uma música, né, tocando no volume médio e no máximo no LePro 3 e no OnePlus. Galera, não tem nem graça. Apesar do som do OnePlus 3T ser muito bom, o som do LePro 3 faz o som do OnePlus 3T parecer um som de celular vagabundo, de tão bom que é o som do LePro 3, certo? Então você tem boas ROMs para ele. Agora ele voa. Você colocando uma ROM aí, saindo da Shop ROM, né, que ele vem na Shop ROM infelizmente, mas você saindo da Shop ROM, seguindo o meu tutorial de desbloqueio do bootloader, seguindo as ROMs que eu indico, que eu testei aqui no canal, não tem mais dor de cabeça nenhuma. E o sensor de digitais dele ainda é muito rápido. Não é aquela coisa de tocou, desbloqueou como esses outros que eu mostrei, mas ele é bem preciso e ele é rápido também, certo? Então vamos para esse aqui que pouco tem se falado. Na época do lançamento dele se falou muito, ficou esquecido, né, porque era um aparelho que vinha com uma ROM de fábrica da ZTE, não vinha com Shop ROM não, mas vinha com uma ROM que ela tinha muitos bugs e a ZTE meio que esqueceu ele, né? Então a galera não recomendava, eu mesmo não recomendava esse aparelho porque você tinha dor de cabeça com o sistema, mas já sabia que ele tinha ali debaixo do capô um monstro escondido. E o que aconteceu agora? A ZTE deu atenção a ele, melhorou totalmente o sistema, está extremamente rápido, sem bugs. Então agora eu posso recomendar, porque ele está todo bom e ainda está mais barato. Vamos às configurações do ZTE Axon 7. Tela de 5.5 AMOLED 2K,
mais do que Full HD, né? Se você quiser botar aqui um óculos virtual tranquilo. Câmera de 20 megapixels com estabilizador óptico, uma câmera boa. Salvo engano, o mesmo nível do Mi 5, tá? Que é uma câmera boa. E do OnePlus 3, na época, né, que ele foi lançado. 4 GB de RAM, 64 de armazenamento. Aceita cartão, ó. Maravilha. Processador Snapdragon 820, não é o último, né, do momento, mas é 10% menos potente que o 821, segundo a própria Qualcomm. Então, quem tiver com o Snapdragon 820 hoje em dia, ainda usa aí o aparelho por 1 ano e meio com folga. Com folga tanto em aplicativos quanto em jogos, tá? Uma bateria que, na minha opinião, é o ponto fraco dele, né? Para esse tamanho de tela, devia ter um pouquinho mais. Mas, por ser AMOLED, não deve gastar tanto assim. Som, destaque desse aparelho: som estéreo, com caixinhas JBL, e ainda quem gosta de ouvir música no fone de ouvido, ele tem um DAC profissional. Então o som desse aparelho aqui é, acredito eu, no momento, junto com os da HTC, o melhor som, tanto na caixinha de som quanto no fone de ouvido, entre os aparelhos chineses. Não tem Shop Room, vem pronto para usar e tá muito rápido. Nos últimos testes dele que eu vi na internet contra o OnePlus 3, não o 3T, eles estavam quase pau a pau. Então tá muito rápido o ZTE Axon 7 e tá valendo muito a pena porque ficou barato. E o sensor de digitais ainda muito rápido, naquele nível Mi 5, que é rápido. Mi 5 e Redmi Note 3 Pro é um sensor que eu considero rápido, não voando e não instantâneo, mas rápido. E aí a gente tem aqui, para que a galera não reclame comigo, tem sim o Mi 5S Plus, tá aqui na lista dos aparelhos que pelo preço ainda vale você pegar em função da taxa. Mas eu já adianto que isso é uma opinião totalmente minha. Eu não acho que o Mi 5S Plus vale o que ele custa. Por que eu vou dizer que ele não vale o que custa? Gente, observem bem, esse aparelho para mim é um Redmi Note 3 Pro em construção, com um processador potente, né, um Snapdragon 821 e uma câmera dupla. Não tem nada de novo nesse aparelho. E a câmera dupla dele não é um sensor premium. Então assim, por que eu vou pagar a mais caro, não é o valor que eu posso comprar, por exemplo, um Honor, um ZTE, até um OnePlus 3T? Para que eu vou dar esse dinheiro nesse aparelho aqui? Eu não consigo entender. Com o sistema MIUI, né, que para mim, eu já falei, nos aparelhos tops dela, a MIUI não consegue otimizar o sistema. Você pegar um Mi 5S Plus com 6 GB de RAM, 128 de armazenamento interno, ele toma uma surra do OnePlus 3T, que tem a mesma configuração. Vai tomar uma surra em abertura de aplicativo e principalmente em gerenciamento de RAM e alternância. Então por que eu vou gastar nesse aparelho? Só se eu for, digamos assim, apaixonado pela Xiaomi. Aí, ok. Mas racionalmente falando, eu acho que esse aparelho não vale o que custa, certo? Não tem uma construção no mesmo nível da OnePlus, não tem a mesma velocidade, não tem o mesmo gerenciamento de RAM. Essa câmera aqui, para mim, foi mais jogo publicitário do que real, porque se você pegar ela de dia, ela vai tirar fotos até legais, porque os dois sensores aqui vão dar uma ajudada. Mas pega de noite essa câmera aqui, é a câmera de um celular chinês como qualquer outro, vai granular, porque não é um sensor do Mi 5S, não é um IMX378. Um celular desse aqui tinha que vir com dois desse, ó, para eu dizer, ah, sim, isso aqui é uma dupla câmera de verdade. Mas não vem, então eu não posso dar crédito a ele. Então vamos lá, são 5.7 de tela, para quem gosta de tela grande, né? 4 GB de RAM, 64 interno, ou 6 GB de RAM, 128 interno. Câmera dupla, que eu já falei, são sensores medianos, né? Processador Snapdragon 821 com o clock certo. Eu falo isso porque no Mi 5S e no Mi 5, a depender da versão, o clock é reduzido. No Mi 5S Plus não tem isso. Uma bateria que para mim é a grande vantagem dele, né? 3.800 mAh. Vem na Shop Room, você vai ter que trocar, mas isso aí já tem tutorial, né? Só seguir o meu tutorial, nada demais.
E o sensor de digitais dele que ainda é rápido, né? É um sensor ali nível Redmi Note 3 Pro, que erra de vez em quando, mas é rápido, né? Não é instantâneo, mas é rápido. Então para mim ele tá aqui simplesmente para que as pessoas não venham jogar pedras em mim. Ah, por que não o Mi 5S Plus? Eu estou dizendo que é por isso, porque para mim ele não vale o que ele custa. Não que ele seja ruim, ele é bom, tá? Vamos aqui agora para o nosso Mi 5S, outro que está na lista. Tela 5.15, então aquela vantagem da pegada, da ergonomia. Uma câmera fenomenal, a câmera desse aparelho, tá? Infelizmente ela não tem estabilizador óptico, mas é uma câmera muito boa. Tira fotos muito boas de manhã, de tarde, de noite, que horas você quiser, né? 3 GB de RAM, 32 de armazenamento, 3 GB de RAM, 64 de armazenamento ou 4 GB de RAM, 128 de armazenamento. Na Xiaomi, eu não notei qualquer diferença entre essas versões com 3 ou 4 GB de RAM, a não ser 3 ou 4 aplicativos ali a mais na memória antes dele fechar. Mas, continuo dizendo, problemas na MIUI, na minha opinião. A MIUI não honra os processadores que estão dentro dos aparelhos dela, não honra a quantidade de gigas de RAM que tem, faz o aparelho engasgar. Recentemente o Ricardo lá do RS Tech comprou um Mi 5S e comentou sobre isso. Poxa, o sistema não está segurando uma determinada quantidade de aplicativos que outros aparelhos meus mais antigos seguram. Então minha crítica é mais a MIUI especificamente em relação ao que você está carregando, né? Você está pagando por essa configuração, então ela tem que honrar o que está ali. Uma bateria de 3200 que também passa o dia, você consegue passar o dia com ele, chegar em casa 6, 7 horas, vai ter que carregar porque vai estar lá com os seus 15%, 20% no máximo, tá? Shop Room tem que trocar, já sabe, né? Quem não tem aí conhecimento ou tem medo, fique esperto. Quem quiser só seguir tutoriais, mas não vem pronto para usar. E um sensor de digitais ruim. Esse aqui eu tenho que falar, ele é ruim mesmo, porque ele é lento e é impreciso. Você pode até colocar outras ROMs aí, Europeia, Brasil, Globe, né? Não lembro o nome agora, Global, acho que é Global. Pode tentar, que não vai fazer esse sensor ficar tão bom quanto sensor de gerações anteriores, como o nosso Mi 5. O sensor do Mi 5 é muito melhor do que o sensor do Mi 5S. Muito mais rápido, muito mais preciso, tá? Então, tá aí. E aí vamos lá para outra categoria agora. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu esqueci de falar, que na minha opinião essa protuberância aqui, ó, do Le Pro 3 é um grande vacilo deles. Por que é um grande vacilo, Pinche? Porque essa protuberância aqui, ela só se justifica, na minha opinião, quando o aparelho vem com um estabilizador óptico, né? Que normalmente precisa um pouquinho dessa protuberância. Até o próprio... Ah, aqui não vai dar pra ver. Essa protuberância aqui, normalmente ela está presente em aparelhos com estabilizador óptico, que é o caso aqui, ó, do OnePlus 3T, por exemplo. Mas ela não se justifica em um aparelho que nem tem um estabilizador óptico. Então isso aqui poderia ser rente ao corpo, tá? Vacilo da Le Pro. Então vamos lá, aqueles que custam pouco, menos ou mais do que $200. Normalmente os que custam um pouquinho mais já não ficam bons para revenda, porque você vai pagar quase a mesma coisa de taxa do que você pagou no aparelho, mas para o uso pessoal compensam bastante, porque você não encontra coisa no mesmo nível no Brasil por esse preço, certo? Então a gente tem o querido Mi 5, esse aparelho eu adoro ele, né? Uma tela, desculpe, nosso querido Mi 5, tela 1.15, um sensor Sony muito bom, com estabilizador óptico, faz boas filmagens, versões padrões, né? 3, 32, 3, 64, 4, 128. Snapdragon 820, não é o último, mas ainda é muito rápido, ainda tem folga aí para usar por 1 ano e meio a 2, tranquilo. Uma bateria que você precisa carregar, alguma hora do dia você vai precisar carregar, ela não vai até o, digamos assim, até o fim do dia, ou se for, você vai chegar ali pedindo o mesmo arrego, com ela de 15 para baixo. Vem na Shop Room, tem que trocar, então quem não sabe trocar, tem medo de trocar, fique esperto. Sensor de digitais que eu gosto, é um sensor rápido, né, e preciso, erra praticamente nada. E agora já tem muitas ROMs, então é um aparelho que
Hoje em dia, se você não quiser usar a MIUI, que é o que eu inclusive recomendo, não use a MIUI. Se você tiver a possibilidade de trocar, de sair da MIUI em qualquer Xiaomi, eu sempre saio. Mesmo perdendo um pouquinho de qualidade na câmera, porque sempre perde, eu saio. Porque eu vejo que o aparelho, quando sai da MIUI, aí ele voa. Na MIUI ele fica emperrado. Então, quem quiser sair da MIUI no Mi 5, tá cheio de opção de ROM boa para ele hoje em dia. Então vale a pena? Sem dúvida. Zouk Z2, não preciso nem falar, virou um novo custo-benefício aí, né? Infelizmente a taxa sai quase o valor dele agora, mas ainda assim você não encontra nada aqui nesse nível, né? Eu só vou sinalizar aqui que a bateria dele é um destaque, né? Para esse tamanho de tela de 5, isso aqui é muita bateria, então é um aparelho que dura assim o dia todo. Você usando ele mesmo, a bateria dele vai durar o dia todo. Você não vai precisar ir lá no carregador, só quando você for dormir, certo? Infelizmente vem com a Shop Room, tem que trocar. Quando chegar o meu, eu vou fazer o vídeo. Eu sei que já existem aí pela internet alguns. Se eu descobrir uma forma mais fácil de fazer ou de ensinar, eu vou fazer um vídeo ensinando, certo? Tem um sensor de digitais muito elogiado, inclusive instantâneo, mas não tem, né, os botões de voltar e alternar aplicativos. É tudo aqui. Algumas pessoas criticam, porém existe a possibilidade de você botar aqueles botões aqui na tela. Você vai perder um pouquinho de tela. Eu considero como uma vantagem ou desvantagem, depende da pessoa, certo? Mas isso aqui eu considero uma grande desvantagem. A Zouk, a Lenovo, não pagou a Qualcomm para ter direito a um Quick Charge 3.0. Então, apesar dele ter um Snapdragon 820 que aceita a tecnologia, não dá para você usar um carregador Quick Charge 3.0 nele, porque ele não vai carregar nessa velocidade. Uma pena, né? Salvo engano, ele só carrega até 2 amperes. Mas já tem muitas ROMs, então você pode tirar da Shop ROM e colocar a indiana, que é oficial, e vai receber atualizações automáticas, que é uma ROM boa, já está boa. Mas se não quiser, tem um monte de ROM aí alternativa que você pode usar e fazer a festa. Uma boa câmera esse aparelho tem, viu? Com estabilizador óptico. Boas fotos. Nosso outro querido aqui, Lemax 2, já foi um aparelho aí muito escorraçado, mas hoje em dia está com preço concorrendo com o Mi 5, né? Para quem quer tela grande, né? 5.7 e 2K acima do Full HD. Uma câmera aqui que pelos megapixels pode até enganar, mas ela não é tão boa quanto a do Mi 5S, nem de longe. É simplesmente uma câmera normal, na minha opinião, tá? Teve gente que falou que essa câmera achou melhor do que a do Mi 5 e do que a do Zouk. Eu não achei, eu achei ela pau a pau, tá? Apesar dos 21 megapixels, enquanto as outras não tem essa mesma quantidade. Então eu achei a câmera normal, boa, não fenomenal, certo? Pecado desse aparelho, para esse tamanho de tela e essa resolução, essa bateria aqui vai pegar. Então é um aparelho que muito provavelmente você vai ter que carregar alguma hora do dia, porque ele vai pedir bateria. Vem na Shop ROM, você tem que trocar, e tem muitas ROMs, você pode trocar, feliz da vida, porque você vai ter um monte de opções aí de ROMs para colocar nele, certo? O Lepro e os aparelhos da Leeco, tendo ROMs alternativas, são aparelhos fenomenais, porque a construção deles, o som deles, a tela, até a câmera, são bem superiores ao da concorrência, viu? O que peca na Leeco, na minha opinião, é a ROM que vem nele. Só isso, infelizmente. E o fato dele brincar muito fácil, né? De você ter que fazer tudo com bastante critério nele, certo? Um sensor de digitais ainda rápido, preciso. No início era problemático, hoje em dia com as últimas atualizações tá bom, tá nível Mi 5 e Zouk. Aliás, nível Mi 5, que o Zouk é mais rápido que o Mi 5, tá? E aqui, para finalizar o vídeo, eu vou citar dois aparelhos que eu considero hoje em dia os melhores para você pedir. Já são abaixo de $200, então já se prepare para pedir eles, sabendo que você vai ter que pedir revisão, tá? São dois e vocês já conhecem eles. O primeiro deles, o Redmi Pro, né? Que é um aparelho um pouquinho diferenciado aí dessa nova leva, por vir com tela AMOLED, né? Todos os Xiaomi até
Então são IPS, a não ser o, salvo engano, o Mi Note 2. Mi Note 2 é AMOLED também. Mas até o Mi Mix acho que é IPS, se eu não tiver errado. Então a gente tem um aparelho aqui da linha médio para baixo custo da Xiaomi com tela AMOLED. Coisa muito boa, muito gostoso de usar um aparelho com tela AMOLED e economiza muita bateria. Que nem precisava economizar, porque olha a bateria desse aparelho. 4050 mAh, ou seja, bateria até dizer chega. Uma câmera dupla, sensores também de medianos para baixo, que está na categoria dele, então tá condizente. Não é o caso do Mi 5S Plus, né? Se está numa categoria top, tinha que vir com sensor top. Esse aqui não, tá condizente com a categoria dele. Produz ótimas fotos esse aparelho. Não vem com processador Qualcomm, né? Snapdragon. Ah, mas e o MediaTek? Esquenta, é ruim. Galera, a partir do X20, né? Temos X20, X25 e X27. Dessa leva em diante, os processadores da MediaTek estão extremamente rápidos, pau a pau com os Qualcomm, algumas vezes até mais rápidos, e estão esquentando menos que os Qualcomm. Então, perca o preconceito com o processador MediaTek das novas gerações, viu? Pode comprar sim. É outro procedimento de passar ROM que eu não tenho nenhum MediaTek, então por isso eu não fiz. Você tem que usar o SP Flash Tool, mas é mais fácil do que o Mi Flash, na minha opinião, certo? Infelizmente, isso aqui é um grande ponto fraco desse aparelho ainda. Ele não é um aparelho para qualquer um. Por quê? Porque ele vem na Shop ROM e não tem ROM global. Então o que você vai ter que fazer quando você receber esse aparelho? Solicitar o desbloqueio do bootloader, colocar a ROM China Developer, desbloquear o bootloader e colocar uma MIUI europeia ou MIUI Brasil, tá? Então você vai ter essas etapas aí, se você quiser comprar esse aparelho e usar ele numa boa com idioma português, uma ROM legal, você vai ter que fazer tudo isso. Ponto fraco, mas na minha opinião plenamente contornável. E o sensor de digitais dele, que não é atrás, como a maioria dos Redmi, é na frente. Muita gente gosta, muita gente critica. Ainda é um sensor bastante rápido e preciso. Ótimo para essa categoria da qual ele pertence. E por fim, o Redmi 4 Pro ou Prime, que é o que vem com o Snapdragon 625. Tá? A tela diminuiu, né? Não é 5.5 como era o Redmi Note 3 Pro. O que faz ele economizar ainda mais bateria, porque ele tem uma bateria de 4100 mAh, ou seja, é um aparelho aqui para você usar um dia e meio a dois, sem dó, viu? Sem dó de usar, certo? Ele veio para substituir aquela linha lá do 3S, só que com um processador bem mais forte, né? E um sensor de digitais ainda muito rápido. Infelizmente tem a Shop ROM que você tem que trocar, mas esse aqui já tem a ROM global. Então você pode ficar na ROM lá oficial, recebendo updates, atualizações automáticas, certo? Então tá aí a minha lista de aparelhos que eu acho que ainda valem muito a pena comprar, nas situações ali que eu falei, dos tops aos um pouco mais de 200 para uso pessoal. Para revenda vai complicar, porque você pagou de taxa praticamente o valor do aparelho, então fica difícil de revender com esse custo todo. E por fim os intermediários aí, intermediários para baixo na China, né? Porque aqui são intermediários para top, que valem muito a pena de pedir, já sabendo que você vai ter que pedir a revisão, então já se preparando, certo? Lembrem de usar os links na descrição. Um grande abraço e qualquer dúvida só deixar aí nos comentários. Fui!